pessoal, a gente está aqui de novo na Resenha Fest. Vai ser muito legal hoje, a discussão vai ser sobre LCA. E aí a gente veio com esse tema porque um grande pesquisador da área, né, que é o Timothy Hewitt, com certeza vocês já devem ter lido algum artigo dele sobre predição de risco de LCA, alguma coisa nesse sentido. Ele publicou no Twitter dele a seguinte questão: o que vocês estão fazendo na reabilitação de pacientes pós-reconstrução do LCA? Só para calorar e já antecipar um pouquinho as perguntas, respondam pra gente, perguntem, né, o que vocês desejarem, mas coloquem pra gente também o que vocês costumam fazer mais na prática clínica de vocês. E aí, Nath, o que a gente faz na reabilitação? Então, o Hewitt, ele falou isso no Twitter muito bravo, né? Ele não estava feliz, não. Ele é uma pessoa muito brava. E aí, o que rolou? Inclusive, falou um palavrão, mas a gente não precisa repetir o palavrão que ele colocou aqui. Porque é o seguinte, tem um estudo que eles fizeram mostrando que depois de 2 anos do pós-operatório de LCA, os pacientes ainda ficam com déficits funcionais. E é, na verdade, por isso que ele voltou essa pergunta. O que está acontecendo na reabilitação? Depois de 2 anos, os atletas continuam com déficit. Né? Então, assim, a gente conversa isso em rodas de físio, por isso que nós estamos aqui fazendo esse bate-papo. Na verdade, assim, qual que é a base do processo de reabilitação do LCA? Brincando, né? Assim, o corpo humano demora 9 meses para fazer um ser humano, um filho. E a gente está demorando 2 anos para deixar esse cara bom no processo de reabilitação. Aliás, não bom, porque em 2 anos ainda está ruim. Né? Então, assim, o que está rolando que nós estamos deixando de entregar um trabalho legal, né? Uma boa reabilitação para os nossos pacientes que fazem reconstrução de LCA? Então, assim, uma das coisas que a gente sempre bate na tecla no pós-operatório de LCA, assim, os 2 primeiros meses, tem que, assim, batata, tem que reduzir o edema e melhorar a amplitude, ganhar amplitude, extensão e flexão. Dos 2 meses tem que acabar e matar essa tarefa aí rápido para poder aumentar e voltar o ganho da musculatura. Né? Então, assim, o grande processo do LCA, que é a cirurgia e a reconstrução, é um processo invasivo muito grande e, na verdade, muitas vezes o atleta não faz no pré-operatório. Né? Então, tem uma outra questão. Tem um estudo muito bonitinho da JOSPT mostrando que o ganho de força de quadríceps melhora o pós-operatório. Então, assim, antes de fazer cirurgia, teoricamente, o físio e o atleta deveriam passar por um mês aí de pré-operatório. E a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, porque é uma decisão, às vezes, da ortopedia, ou porque tem uma vontade muito rápida de voltar e de acelerar, óbvio, porque o atleta, quanto menos tempo ele ficar afastado, melhor. Mas a lesão de LCA é uma lesão muito devastadora. Então, assim, o próprio processo da lesão e o processo da reabilitação, ele é muito complexo, né? E aí a gente tem que ter etapas a serem seguidas, e inclusive tem vários estudos, vários guidelines que nos ajudam a fazer o passo a passo, principalmente em cima de metas, né? Metas em relação ao que conseguir em cada mês. Igual eu falei para vocês, os 2 primeiros meses, matar o problema do edema, dor e ganho de amplitude de movimento. Sim. E aí uma coisa também que, obviamente, tem que voltar a atenção do processo de reabilitação é o mecanismo, né? Isso. O que é que esse atleta lesionou o LCA? Foi traumático, foi não traumático, né? Contato, não contato? Em qual gesto esportivo, né? Então, obviamente, o físio ele não pode esquecer essa parcela, né? Durante o processo de reabilitação. Senão a gente vai continuar só olhando dentro da caixinha, né? Reabilitando uma estrutura, só olhando para o joelho, sem entender a contribuição de toda a cadeia cinética no processo. Bem lembrado aqui, porque na verdade, assim, a primeira coisa que a gente já pergunta quando a atleta machuca foi o contato ou sem contato? Porque quando tem contato é mais difícil de ter um mecanismo, sei lá, um valgo, até pode acontecer um valgo na hora do contato, mas não é uma questão neuromuscular que poderia ser prevenível, né? Lembrando aí que as lesões de LCA têm um potencial grande de até 50% de redução quando a gente faz um trabalho neuromuscular importante para o grupo. Né? Então, se o atleta machuca sozinho, né, que é o não contato, que normalmente 80% das lesões são assim, galera, aí o buraco é mais embaixo, o que a Lu falou é super importante. Então, na verdade, assim, tem que entender o mecanismo, se conseguir a fita para ver, a fita não, né? O vídeo para poder ver como é que o atleta machucou, e hoje é muito fácil isso, recupera isso para ver como que o atleta machucou, para a gente atacar também o mecanismo que fez o atleta machucar. Então, assim, a gente tem que preocupar, porque se for um componente neuromuscular, esse processo do mecanismo tem que estar muito atento na hora de dar alta e o processo todo de reabilitação. Mas uma das coisas que a gente tem que mais ficar atento durante o processo de reabilitação, e por isso que eu acho que o Hewitt ficou bravo, né, nesse Twitter dele,
é porque eu acho que muitas vezes a gente é conservador no processo de ganho de força. Né? Então, assim, a gente sabe que muitas vezes a gente tem limitação para montar um trabalho de ganho de força específico para melhorar a hipertrofia, para melhorar o controle neuromuscular. Então, a gente tem que ter isso muito claro durante o processo de reabilitação. Senão a gente fica eternamente com 3 de 10, que é a brincadeira que rola internamente entre nós fisioterapeutas, e que muitas vezes só 3 de 10 não é o suficiente. É claro que em um momento nós vamos fazer 3 de 10, mas depois tem que ampliar, não é só 3 de 10 que faz ganhar força. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado para não ser conservador demais. Então, igual eu brinco, Teraband amarelo. Né, gente? Teraband amarelo não dá nem para comprar, né? Porque Teraband amarelo não gera demanda suficiente, de carga suficiente para melhorar, ganhar hipertrofia de determinados músculos. É caro, paciente idoso, ou num outro contexto, tudo bem. Mas assim, eu gosto desse exemplo do Teraband amarelo porque muitas vezes nós somos conservadores demais para ganhar força. E aí a gente acaba tendo um delay, um atraso no ganho de força de quadríceps, no ganho de força de isquio. E muitas vezes o atleta está lá com 6 meses, 7 meses e ele ainda está com déficit de força de quadríceps ou então de razão agonista-antagonista. Né? Tem pouco ganho de força de isquio. Essa questão do fortalecimento tem que ser foco do fisioterapeuta desde sempre. Isso. Né? Então, muitas vezes, o que a gente percebe, né? Pelo menos o que eu percebo, né? O fisio às vezes foca em secar o joelho de forma, né, sequencial. Aí depois que secou o joelho eu vou ganhar ADM, depois que eu ganhar ADM vou começar a trabalhar a força. É fazer tudo junto, né? Isso. A gente sabe que a edema vai atrapalhar, né, no ganho de força no início, ok, mas a musculatura tem que estar sendo estimulada o quanto antes, sempre que for possível e em diferentes condições, né? Então, fazer exercício cadê cinética aberta, face fechada, trabalho diferentes modalidades, né, em termos de exercício concêntrico, excêntrico, né, por aí vai. Porque se deixar para só depois de ter conquistado alguns outros parâmetros, pode ser tarde demais. E aí, obviamente, vai atrapalhar questões, né, voltadas mais para a parte funcional, né, que a gente, obviamente, acaba jogando isso mais no final do processo, mas que nada impede também de você trazer mais para o início. Desde que o paciente tenha recurso para fazer, né? Se o atleta tiver condição para fazer algum exercício mais funcional, né, nem que seja o mais simples de todos, um agachamento no podal, o que for, se tiver condição de fazer, por que não fazer? Né? Então, muitas vezes em fisioterapia a gente tem essa impressão de que parece que tem uma sequência rígida, né? De todos os componentes que tem que ser trabalhados com o paciente. Por que não trabalhar tudo junto? Né? E aí um ponto que eu vejo que tem a gente precisa melhorar no processo de reabilitação é a entrada do trabalho neuromuscular e principalmente pliometria. Né? Então, assim, tem vários estudos mostrando que a pliometria aumenta, na verdade, o timing de ativação, melhora o timing de ativação. Então, não é só ganhar hipertrofia. Hipertrofia é importante, mas a gente também tem que fazer o timing de ativação. Então, por exemplo, tem um estudo do Hilt que é muito bonitinho, que eles fizeram com grupos de mulheres atletas, um trabalho de pliometria, né, que são saltos com baixo tempo de contato, e houve um aumento da ativação, acelerou o processo de ativação do isquios surais, que é um grande músculo, inclusive protetor do próprio LCA. Então, muitas vezes a gente fica lá, parado no banco flexor, fazendo exercícios de ganho de hipertrofia e esquece de fazer entradas de trabalhos de pliometria, que são fundamentais para aumentar a cocontração. Né? Então, a cocontração ela é um processo importante da estabilização, né? Não só a propriocepção, e aí é outra polêmica que entra, né? O que é propriocepção, o que é estabilidade. Então, a gente precisa ter isso com muita clareza dentro do processo da reabilitação. Porque se eu fico na hipertrofia, não entro com pliometria, o músculo está forte, mas ele não está esperto, ele está lento. E aí na hora, e a gente sabe disso que a lesão acontece em milésimos de segundos, o músculo não ativa. Então, é nesse aspecto que eu acho que o Hewitt estava questionando, e os estudos acabam mostrando isso, é que do ponto de vista neuromuscular, os atletas ainda estão lentos, assim, não tem um treinamento voltado para o que o atleta vai fazer. É claro, gente, que isso não é... Nós não estamos aqui criticando a fisioterapia de forma geral, nós estamos fazendo um processo de reflexão, para a gente, inclusive, ver o que pode ser melhorado dentro da reabilitação. E quem jogou a pergunta foi ele, né, brincando nesse sentido de que muitas vezes a gente é lento e que às vezes a gente não faz o que é necessário para o músculo. E voltando no que ela falou, do próprio mecanismo. Então, se a lesão acontece em milissegundos, eu preciso, muitas vezes, treinar esse músculo em questões de trabalho neuromuscular e de pliometria. Então, é isso que eu fico vendo, muitas vezes, a gente fazer essa autorreflexão do processo da reabilitação. Sempre é importante, né, a gente refletir.
E uma coisa também que às vezes acontece é a gente assumir que toda lesão de LCA vem de um valgo dinâmico excessivo, né? Nem sempre. Isso. Tem um mecanismo que é por hiperextensão do joelho, né? Então, identificar o que aconteceu com o atleta é importante, porque isso vai guiar também nosso raciocínio clínico para identificar os fatores da cadeia cinética que devem ser trabalhados, né? Muita gente também acredita que o valgo dinâmico vem só, né, de fraqueza de glúteo, né? Só olha para o quadril. Então, Natália mesmo, durante o mestrado dela, viu que não é bem assim, que existe uma interação entre, né, quadril e pé nesse processo. Então, é aprofundar mesmo, né, no entendimento do que está acontecendo com cada atleta para tornar o processo de habilitação específico para aquele indivíduo. Por isso que esse negócio de protocolo funciona só até certo ponto, né? Ele nunca vai funcionar 100% para qualquer atleta. E o próprio Hewitt, por exemplo, quando ele fala que, principalmente os atletas do sexo feminino, né, tem uma aterrissagem, ligamento dominante, ele usa esse termo, sabe? É bem comum. Que é aquele atleta que aterriza e ele não absorve, ele aterriza e cai rígido, sem absorver com a parte excêntrica da musculatura, principalmente do quadríceps, né? Sim. Então, quando você comentou de que muitas vezes o pessoal fica preocupado só com o valgo, esquece do resto, eu lembrei exatamente disso, porque eu lembro de uma atleta que a gente teve do vôlei feminino, que ela não fazia valgo na aterrissagem, mas ela era totalmente rígida, então ela não absorvia e além disso o tronco dela inclinava demais. E aí, na verdade, isso é uma bomba relógio. Então, assim, não pode preocupar só com o valgo. Apesar do valgo ser a grande preocupação, a gente tem que preocupar com esse mecanismo de absorção. Inclusive, os próprios estudos do Hewitt mostram que os atletas, além de fazer um valgo maior, aqueles que machucam, eles têm essa aterrissagem com maior força de reação do solo. E aí, essa força de reação do solo ela é dissipada quando eu uso o quadríceps. Quando eu uso o quadríceps de maneira excêntrica e de forma eficiente. E aí, muitas vezes, a gente vê os nossos pacientes no pós-operatório com essa fraqueza excêntrica do quadríceps, com essa aterrissagem rígida. Né? E nos próprios exercícios da fisioterapia a gente consegue detectar isso. Na cama elástica, salto no bozu, o próprio hop test, né? Que é um teste muito usado no critério de alta. Muitas vezes a gente preocupa só com a distância saltada, mas aí na hora que o atleta salta, ele está saltando com um padrão de movimento ruim. Né? Então, assim, o nosso olho, bem treinado, ele detecta essas alterações de controle neuromuscular. Né? Então, esse é um tema assim, que eu adoro, né? Minha lesão de LCA já fez, sei lá, 21 anos aí. Então eu sempre estou estudando e a gente tem uma casuística importante, né, dos atletas e é sempre polêmico, porque a gente vê alguns físios preocupados e correndo atrás, inclusive, de mais informações, de exercícios. Então, antes de inventar, né, assim, ficar fazendo malabarismo de exercício, tem um passo a passo lógico, né, de ganho de hipertrofia, fazer pliometria, trabalhar a aterrissagem. Então, na verdade, isso tudo é que ajuda a gente a construir uma reabilitação mais próxima do que o atleta precisa. E, claro, dentro da especificidade. Né? Então, se o atleta de judô, os exercícios no final da reabilitação vão ser focados para o movimento do judô. Vôlei, diferente. No futebol, outra coisa. Futsal, assim por diante. Então, assim, a fase final é essa especificidade. Né? Então, assim, hoje o que está todo mundo falando, né? Assim, todo mundo, durante anos, a gente tentou acelerar, né? Os protocolos acelerados de LCA, todo mundo voltando com 5 meses, 6 meses, e agora saiu um estudo mostrando que a gente tem que esperar 9 meses de novo para poder voltar a alta, voltar para o esporte. Então, assim, eu não sei, assim, o que vocês acham? Porque, na verdade, assim, depende, tem fisioterapeuta que acha que 9 meses é muito. Né? Se é um atleta que custa 800 mil reais por mês, talvez 9 meses vai ser muito tempo. E se eu tenho um atleta que com 5 meses, ele já está com todos os critérios, pensa, isso acontece direto. O cara tem um hop test bom, padrão de movimento bom, que mais? Questionário de medo, sem medo. A razão agonista-antagonista boa. Como é que eu seguro esse cara? Fica difícil segurar. Fica difícil segurar. Conversar com o restante, né, da comissão técnica. Eu tô lembrando aqui que a gente tá falando muito do Hewitt, lembrar que no Congresso do SONAF, em 2017, a gente fez um momento, né, com o Hewitt, que foi presente no Congresso, onde a gente discutiu quais seriam os critérios, né, pra gente adotar no retorno ao esporte. E é uma ilusão você achar que você vai tomar essa decisão baseada em 1 ou 2 critérios. É uma lista, né? Então, quem tiver interesse, está lá disponível no site do SONAF, né? A gente depois publicou a resenha, né, dessa mesa, né, desse momento. E é legal a gente perceber que muito da forma de pensar, né, que a gente tem, pelo menos no universo da SONAF, né, entre os sócios, vai de encontro com a forma que o Hewitt, né, que é a grande referência nesse tema também, visualiza, né, acredito. Então,
É bem interessante, é um documento super completo. Então tem variáveis não só relacionadas à função, mas também o que a Natália está falando, né, da parte psicológica, né, de enfrentamento, coping. E realmente, né, com esse pacote de critério, na hora de tomar a decisão, se for para o sim e se for para o não, independente, você toma ela de forma mais tranquila. Para um pouquinho com o achismo, né? O técnico te pergunta, aí, você vai liberar ele? Ah, eu acho que sim. Hoje não dá trabalho. Não pode ter eu acho, né? Você tem que ter certeza baseada em parâmetros, né? Números. E aí se a gente for entrar na polêmica mesmo, faz cirurgia ou não faz? Pois é. Isso já é outra questão. Então, na verdade, esse último congresso que eu fui em Barcelona, que foi de futebol, né? Teve uma mesa redonda que rolou essa discussão. Então, assim, na verdade, uma fisioterapeuta apresentou excelentes resultados de atletas de futebol amadores, atletas jovens, não amadores, sempre profissionais, né? Atleta de base, atleta da categoria de base. E mostrando que não fez a cirurgia, teve um retorno ótimo, não teve complicação e foi um sucesso. E aí teve um grande pesquisador e médico do Comitê Olímpico Internacional que ficou muito bravo essa hora, porque ele falou que tem determinados atletas que vão precisar de operar, né? Então, principalmente esqui, aí tem alguns esportes que realmente ficam mais difíceis mesmo, principalmente tem muito pivô. O próprio futebol é muito questionado, assim, entre os filhos. Tem vários terapeutas que acham que não tem como o cara jogar sem o LCA com alto rendimento. Né? Exatamente, alto rendimento. Então, assim, eu acho que é uma área muito legal, tem muito estudo ainda para rolar, né? Assim, saiu agora um acompanhamento, eu acho, de 20 anos, mostrando excelentes resultados sem cirurgia em atletas de alto rendimento. Né? Então, assim, que é aquela história do Cooper e não Cooper, que são os pacientes que são funcionais, ou seja, eles voltam no alto rendimento, sem o LCA, e tem pacientes que não conseguem ter o LCA. Então, na verdade, eu acho que é uma composição de fatores. Tem gente que tem componentes anatômicos que deixam mais propício a precisar do LCA, tem gente que tem componente neuromuscular. Então, na verdade, tudo tem que ser conversado, sempre a decisão tem que ser junto com a ortopedia, com o próprio atleta, a comissão técnica. Então, assim, às vezes, por exemplo, tem situações de atleta de judô, por exemplo, que o cara, às vezes, tem uma competição que ele vai ter que competir sem o LCA e depois da competição decide fazer cirurgia, por exemplo. Então, na verdade, isso tudo é muito conversado. E o principal é a gente tomar a decisão de forma quantitativa, que isso melhorou muito. Né? Então, assim, eu lembro eu tomando essas decisões há 12 anos atrás com atletas de voleibol, tinha hora que a gente não sabia mais o que fazer. Ficava perdido, assim. Era no máximo um hop test, um agachamento unipodal e um uso assimétrico, que eram casos já estabelecidos, né? Então hoje a literatura ajuda muito a gente a ter confiança, né? Então eu costumo, quando eu estou com dúvida do que fazer com o paciente, eu vou na literatura, porque às vezes a resposta está lá e te deixa com muito mais confiança para atuar, né? Então, na verdade, assim, eu acho que a ideia era brincar um pouco com essa fala do Hewitt em relação ao que a gente está fazendo na reabilitação, mas de certa forma eu acho que o próprio consenso da SONAF ajuda a ter um guidelines bom para alta, e a partir de testes que você vai fazer para alta, você já consegue fazer um raciocínio clínico do que aquele atleta precisa fazer. Mas a gente tem que estar sempre atualizado, porque lesão de LCA, sempre o buraco é mais embaixo, precisa de muita conversa, comunicação multidisciplinar e ciência junto com a prática clínica. Né? O fisioterapeuta cada vez mais tem que aprender a trabalhar com número, né? Tirar um pouquinho do achismo, né? Do olhômetro, usar mais o gonômetro, né? Por aí vai. Mas é isso, pessoal. A gente espera então as perguntas, né, de vocês, e aí na próxima oportunidade a gente responde. Beleza. Tá bom? Falou, galera. Falou. FAST, a melhor maneira de avaliar e prevenir lesões no esporte.